Para o masculino, apresentaremos as principais inspirações por mercado: social, casual, street surf, fashion e jeanswear. Vemos aqui o visual chino elevado a outro patamar, com construções e estruturas alfaiatadas, trazendo o equilíbrio perfeito entre o casual e o social. A inspiração denim é uma continuação da proposta da alfaiataria chino, porém utilizando chambrés, super importantes na estação em diversas gramaturas. O aspecto denim desse tecido, como também os recortes e as costuras pespontadas, estarão presentes nas peças. A década de 50 influencia por duas vertentes. Uma é a própria alfaiataria desta época, na modelagem com pregas, calças afuniladas e blazers mais soltos. A outra é o estilo workwear denim, com modelagens alfaiatadas e detalhes mais casuais. Passeando entre os limites do casual e social, o workwear traz o estilo para cortes mais precisos e tecidos mais nobres. Uma outra proposta é utilizar peças do workwear com a alfaiataria clássica, para quebrar o lado sério e ainda assim continuar contemporâneo. Uma das peças de destaque é o blazer de 3 botões, que se assemelha a uniformes industriais. As lapelas e colarinhos também são mais curtos, intensificando a origem da inspiração. Uma das coisas mais importantes na alfaiataria tradicional é trabalhar novos tecidos para as formas clássicas. O destaque principal continua sendo os tecidos com brilho sutil ou brilho lustroso. Para os mais modernos, comprimentos mais curtos das calças atualizam a silhueta. Militar Sport. Os tons militares estão em evidência e a funcionalidade desse estilo é trazida para o contemporâneo casual. Ela tem origem tanto no utilitário clássico militar, quanto do apelo de praticidade do esportivo, uma fusão super comercial e atemporal. A influência vintage dos anos 50 vem em peso do estilo workwear industrial, propondo peças smart, que são peças mais alfaiatadas e alinhadas, com detalhes utilitários como bolsos frontais e um toque do esportivo. Sendo assim, matérias diversas vindas do social, do casual e do esportivo, e a maneira como são trabalhadas, dão um toque a mais de modernidade. Explorer. Essa inspiração abrange um lado de viagens, de valorização de culturas locais, tem a ver com padronagens étnicas, mix de estampas e cores, fios e matérias rústicas, uma nova interpretação do safari. Sartorial Summer é o estilo resort mais alfaiatado. Como vemos neste look, o costume com a bermuda, criando um visual descolado e elegante, em alfaiatarias de fibras naturais com texturas rústicas e também em xadrezes, dos mais vibrantes aos mais discretos. Podem ser coordenados com a informação do náutico, nos tops, camisarias ou até na coloração do look. Street Athleisure. O conceito do athleisure continua muito forte, que é a união do esporte com o lazer. No mercado jovem, ele amplia um lado de moda, com estampas coloridas, gráficas e digitais. As peças, tanto o suéter quanto a calça, podem ser usadas avulsas ou coordenadas. Para as calças, as joggers com punhos e mais ajustadas nas pernas, e as calças de corrida, mais soltas, com a barra reta e botões ou zíperes laterais. Território marítimo. O oceano e o fundo do mar como fonte infinita de inspiração para as cores, texturas, padrões, estampas, combinações e até formas. Colorações de azul, trabalhadas em um mesmo look, têm destaque, como também cores escuras, remetendo ao fundo do mar, pontuadas por acentos cítricos ou vibrantes, fazendo referência à vida marinha. Replay é uma brincadeira do refazer ou repensar as formas do universo esportivo. Atenção para silhuetas oversize, intensificadas pelos próprios tecidos que trazem volume. O neoprene é destaque, e texturas do esportivo, do mesh aos tecidos 3D, trazem um toque autêntico para essas novas modelagens. Muitos criadores têm trabalhado com a inspiração japonesa, e nessa estação isso ficou mais nítido. Além dos motivos como flores de cerejeiras, palmeiras e aves exóticas, os tecidos acetinados ou fluidos trazem essa atmosfera. A influência esportiva vintage, como estilo americano dos uniformes com números e logotipias, deixou as peças mais comerciais. No
fashion, não há necessidade de propor algo que não seja usável. Pelo contrário, o fashion geralmente traz um equilíbrio entre o que é muito novo e o que fica muito bem. Utilitário urbano. O utilitário trazido para a cidade, com matérias mais atuais e formas mais elaboradas. Neoprep. O estilo prep é bem atualizado nessa estação, com referências do pop, principalmente nas colorações, além do styling mais jovem. Tecidos tradicionais como seersucker continuam, mas são combinados com estamparias mais gráficas, para quebrar o lado tradicional do estilo. Híbridos. Misturar diferentes construções e detalhes de vários estilos resultam em peças exclusivas e atuais. Nesta proposta, o blazer em tecido lustroso é híbrido com parca esportiva, com regulador na cintura. A camisa baseball veio mais alongada e com a vista interrompida, quase uma túnica, e em padrão xadrez de camisaria, ambos usados com as mangas arregaçadas para um detalhe extra de styling, completado com a calça afunilada de barras dobradas, para trazer um comprimento mais moderno na parte de baixo. Volumes oversize ficam mais novos em matérias como couro e colorações como vinho. A amarração, de influência do japonismo, pontua um lado mais ousado. O jogo de proporção é importante. No top, mais ajustado e alongado, onde essa sensação é aumentada pela listra esportiva e modernista na manga. Marcas mais antenadas já estão dedicando parte de seus produtos para atender esse nicho de mercado. O conceito do Smart Denim, ou seja, o jeito mais alinhado de vestir o jeanswear, se desdobra e abrange peças clássicas como a calça Five Pockets, que vem atualizada com um corte que lembra calça chino. Vincos na frente e comprimentos cropped são alguns detalhes que intensificam o visual alfaiatado. Influência skate. Peças oversized, características dos anos 80 e 90, são atualizados por tecidos de ponta do jeanswear, incluindo gramaturas mais leves ou aspectos de malha. As bermudas têm muito volume e o comprimento fica logo acima dos joelhos ou um pouco abaixo. É um tipo de peça que já funciona no mercado nacional, mas em jeans diferenciados terão um apelo mais novo. Os anos 90 também trazem a atitude despojada e a presença dos délavés em jeans mais limpos, que podem ser coordenados com outras peças estampadas, com grafismos e grafites dessa década. Na lavanderia, além do efeito bem lavado, algumas peças trazem respingos de tintas coloridas, um visual artsy e pop. Punk rock. Ampliando a influência dos anos 90, vemos um lado rock and roll bem importante, com jeans destroyer, estonados, variando a intensidade de índigos ou blacks. As modelagens são um pouco mais ajustadas, entre a slim e a skinny fit. Aviamentos metálicos como taxas, ilhoses e botões dão um toque punk. Uma das grandes características do trabalho com cores recentemente é a diluição das fronteiras entre estações, do que é cor de verão ou cor de inverno. Temos visto muitas colorações escuras em cartelas de verão e cores que seriam típicas de verão em cartelas de inverno. Por esse motivo, a proposta nessa estação é bem abrangente e dá vazão a infinitas possibilidades de combinações. Continua com força a gama dos azuis, que para o masculino é sempre comercial, e de uns tempos para cá, os azuis têm sido tratados como cor de moda em algumas matérias-primas, como por exemplo o couro ou as alfaiatarias, e fazendo também o papel de neutros em outras matérias, como camisarias. Inclui-se aqui os tons de índigo e toda a sua variação, seja em tecidos tintos ou tecidos de fio índigo, dos délavés aos índigos profundos. Os neutros são importantíssimos para coordenar com cores fortes ou vibrantes. Tons de cru e off-white fazem ponte com os khakis, como também o branco, que é muito importante, visto usado em looks totais nos desfiles. O preto continua a aparecer no verão, o chamado Summer Black, em vários estilos, e bem característico no meio das celebridades musicais e do street. Branco e preto, usados em conjunto, ainda funcionam muito bem e servem como proposta comercial de transição de estação. Cores do náutico são atualizadas com novos azuis, ou tons frescos de verão, incluindo pastel e cores mais cítricas, para trabalhar o ar marítimo, ou prep, de maneira mais moderna. A presença de pinks é forte no street esportivo ou no surf, migrando para o casual e fashion no tom surtom. Tons de vinho agem como cores arrojadas para malhas e planos e fundo de estamparia, ótimos para coordenar com tons quentes como laranja e cítricos em abordagem esportiva. Tons de verde militar e khakis mais esverdeados aparecem em evidência.
A renovação está em um apelo mais refinado de misturar matérias-primas, favorecendo um contraste entre o aspecto opaco e lustroso ou brilhante. Finalizamos por aqui a apresentação e mais uma vez reforçamos o nosso convite para que acompanhe sempre o nosso Facebook, Instagram e Pinterest, onde todo o conteúdo é pensado para dar total suporte a você. Sucesso e boas vendas!